Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Esse é o nosso momento de falar sobre gastronomia, de falar sobre troca, de falar sobre organização, planejamento, comida, enfim, trazer algumas curiosidades. Então, o assunto que eu tenho para trazer hoje para vocês é muito especial, porque fala como ter uma cozinha eficiente, como ter uma cozinha eficaz, sabe? Uma cozinha bem funcional e que se adeque à sua rotina. Então, o nosso papo de hoje vai acontecer em 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre planejamento. No segundo bloco, nós vamos falar sobre organização. E no terceiro bloco, nós vamos falar sobre execução. Então, ficou resumido assim. Basicamente, para você ter uma cozinha eficiente, uma cozinha funcional, você precisa planejar, organizar, executar. Bom, pessoal, nosso primeiro bloco a gente vai tratar sobre o planejamento. Por que o planejamento ele entra antes mesmo da organização? Porque se você não tiver o planejamento, você não chega a entrar na etapa da organização. Eu sei que parece que você precisa primeiro organizar para depois planejar, mas não. Porque a gente está falando de uma organização muito específica, uma organização para a cozinha, uma organização para você cozinhar, para você ter os seus alimentos disponíveis, assim, dentro da sua realidade. Então, eu não posso chegar para você e falar assim, você vai organizar a sua cozinha dessa maneira? Não posso, eu primeiro preciso falar sobre planejamento com você. E por que o planejamento é o mais importante? Porque quando você tem planejamento, você não se auto-sabota, você não procrastina aquilo que você precisa fazer e você é muito mais assertivo, porque o planejamento ele é uma decisão, ele te dá uma cadeia de decisão, ele te dá um processo. Então é só você seguir aquele processo, é só você seguir aquele passo a passo, aquele padrão e você vai chegar no resultado. Mas para isso, nós precisamos ter planejamento. Dentro do planejamento é importante você observar o seguinte: a primeira coisa que você precisa para conseguir chegar na execução é encontrar na sua rotina e na sua agenda um dia, tá? Dentre 7 dias da sua semana, você vai encontrar um dia que te sobre algumas horinhas para que você consiga produzir as suas refeições da semana. Quando eu digo refeições da semana, é semana mesmo, semana de segunda a sexta. Eu não estou incluindo os finais de semana, tá? Você pode incluir? Pode incluir, mas geralmente aos finais de semana as pessoas querem ficar livre para comer qualquer outra coisa, para comer fora, para pedir um delivery, para comer uma pizza. E ok, tudo bem. Desde que, se você consegue organizar a sua semana para comer uma comida gostosa, uma comida saudável, uma comida caseira, uma comida limpa, sabe? Sem conservantes, sem aditivos químicos, uma comida que você saiba exatamente o que está dentro daquela refeição, ok, você é livre nos seus finais de semana, a não ser que você tenha alguma restrição médica, nutricional, né, em relação a isso. Mas de uma maneira geral, digamos que esse seria assim o ideal, né? Você manter uma alimentação mais organizada, mais centrada, mais caseira durante a semana, para você ter essa flexibilidade durante os finais de semana. E de repente você está me perguntando, Ana, por que você está falando sobre isso? Bom, minha proposta aqui nada mais é do que fomentar a ida para a cozinha. Eu quero fomentar você voltar para o lugar da onde você viu seu avô, suas avós, sua mãe ali cozinhando. Mas Ana, hoje a minha vida é corrida, a minha também. Só que existem coisas que é importante a gente voltar a ter, sabe? Cozinhar é importante, você fazer a sua própria comida, você ter contato com o alimento, você poder oferecer uma comida boa, sabe? Boa mesmo, saborosa, limpa ali, caseira para sua família, para as pessoas com quem você convive. Isso é muito importante. A minha ideia, quando eu venho aqui, é essa, sabe? Eu quero fomentar, eu quero induzir mesmo, eu quero contagiar você para que você tenha ânimo, para que você tenha a alegria de ir para a cozinha. Atenção, a gente tem que comer, certo? Todo mundo tem que comer. Não importa se é de uma maneira muito sofisticada ou se é de uma maneira simples, todo mundo tem que comer. E aí a gente tem feito muitas escolhas ruins, né? O ser humano, assim, de uma maneira geral, por causa dessa correria, por causa dessa ida da mulher para o mercado de trabalho, que é ótimo, é maravilhoso,
a gente acaba deixando de lado algumas coisas que são importantes, certo? E aí a gente acaba comendo muita coisa que não é pra gente comer, que o nosso corpo não suporta, é muita carga, que ao longo dos anos aquilo vai gerando uma sobrecarga para o seu organismo. Então, o que a indústria alimentícia, ela percebeu essa necessidade que as pessoas têm, porque as pessoas não querem cozinhar mais, porque elas estão cansadas, elas não têm tempo, e eu entendo. Eu também, quando estou trabalhando o dia inteiro, eu fico exausta, eu não quero fazer comida quando eu chego em casa, mas eu entendo a importância daquilo. Por isso eu me planejo, para quê? Para que eu tenha tudo organizado e pronto para a minha semana, para aquilo não ser pesaroso, para aquilo não ser estressante, porque eu entendo você. Eu sei que é altamente estressante você chegar depois de 8 horas de trabalho, de repente pegar a condução cheia, pegar trânsito, ficar ali horas, e aí você chega em casa, tudo que você quer é de repente tomar um banho, assistir um programa na televisão para poder esparecer, para poder relaxar depois de um dia estressante de trabalho. E aí você fala, cara, eu tenho que comer, nossa, se você tem filho, se você é solteiro, se você vive sozinho ou você vive com outro adulto, ok, sabe? A gente que é adulto, a gente vai se virando. Não é o ideal, mas a gente acaba comendo qualquer coisa. Mas quando a gente tem criança, a gente fala, cara, o que eu vou fazer hoje para comer? Meu Deus, não sei o quê. E aí, às vezes, a criança chega da escola, sei lá, de algum lugar e tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. E para você resolver logo o problema dela, você dá, sei lá, um arroz com ovo, bota um tomate, um negocinho e pronto. É possível fazer esse tipo de coisa? Sim, mas não é o ideal, né? Ali não tem tudo que uma criança precisa para poder estar bem abastecida, bem nutrida, certo? A minha proposta para você eu quero tentar trazer um pouco do conceito do que eu faço dentro do Personal Chef para sua rotina e você mesmo poder aplicar dentro da sua casa. Porque o que eu faço no Personal Chef? Eu planejo a refeição do meu cliente. Só que no meu caso, eu vou na casa desse cliente uma vez por mês e faço todas as refeições desse cliente para um mês. Então, eu trabalho ali com 7 cardápios diferentes e faço toda a comida dele para o mês, armazeno tudo bonitinho e ele só vai ter o trabalho de tirar do seu congelador, seguir todas as minhas instruções para descongelar a comida dele, vai ter comida gostosa, fresca, muito saborosa, como se tivesse acabado de fazer no fogão, porque isso é possível, certo? E ele não vai ter estresse. Só que isso é possível você também fazer na sua casa. A diferença é que você não vai me ter cozinhando na sua casa, mas você mesmo pode fazer, usar essa metodologia para você cozinhar na sua casa. E como é que funciona isso? Olha, primeiro ponto do planejamento. Escolha um dia que seja mais tranquilo para você. Ana, segunda-feira é um dia tranquilo para mim, tô começando a semana, tô cansada, mas eu aguento, eu acho que é um bom dia para eu começar. Ótimo, você vai tirar ali algumas horinhas da segunda-feira e você vai criar um cardápio, tá? E vai executar aquele cardápio todinho para você ter ali as suas refeições para até sexta-feira. Se você quiser incluir o sábado e domingo, fica à vontade. Mas eu acho que se você fizer isso e organizar para você só ir para a cozinha na segunda e preparar a comida até sexta, é perfeito. Vamos supor que você só possa final de semana. Então, pega umas horinhas do seu sábado, com seu cardápiozinho pronto, com a sua lista de compra também, vai estar tudo bonitinho. Você vai e começa a executar e ali você vai ter as refeições para você e para sua casa para a semana, e você não vai precisar ir para a cozinha, não vai precisar se estressar, sair do trabalho estressada, passar no mercado para comprar alguma coisa para fazer e chegar lá, tem lasanha, eu vou levar lasanha, que é só botar no micro-ondas. Você não precisa disso, você vai ter todas as suas refeições disponíveis, você só vai ter que descongelar, esquentar, e assim, você bota o seu preparo no forno, vai tomar seu banho, vai relaxar, enquanto o forno tá fazendo um trabalho que é esquentar comida para você. Então, dentro do planejamento separar um tempo, separar um dia na semana, poucas horas na sua semana ali, para você executar o cardápio para a semana inteira. Número 2, você vai criar um cardápio que seja adequado para você e para sua casa. Ana, como que eu faço isso? A primeira coisa que você precisa para criar um cardápio é saber o que você gosta de comer. É saber o que as pessoas com quem você mora gostam de comer. E o legal é que se você mora com mais pessoas, você pode incluir essas pessoas nesse preparo. Então, por exemplo,
Você vai fazer um cardápio, você vai fazer sua lista de compras para aquele cardápio, vai no mercado, vai comprar, quando voltar, você já pode pedir ajuda. Gente, olha só, vamos todo mundo ajudar aqui. Descasco legumes, corto legumes para mim, enquanto você de repente está fazendo uma marinada com uma carne. Todo mundo pode ajudar um pouquinho. Então, o objetivo é que vocês gostam de comer. Comece a escrever, ainda que seja muita coisa, não tem problema, você vai precisar toda semana fazer um cardápio. Escreveu? Tá. Essa semana o que a gente vai comer? Vamos comer frango e carne bovina. Para carne, as pessoas comem de 180 a 200 gramas de carne. Então, você calcula ali, olha, a gente vai ter uma refeição com carne assada, calcula ali, ó, 200 gramas mais ou menos para cada um. Aí, você pode pegar essa carne assada e fazer dobrada. Então, por exemplo, uma família com 4 pessoas, uma carne assada ali, 200 gramas para cada um, dá 2 vezes 2, 4, dá 800 gramas. Você faz 1,6 kg, tá? E aí você já faz 2 porções, aí já vai ter 2 porções de carne assada para dias diferentes. E aí você só muda os acompanhamentos. Por exemplo, uma carne assada com arrozinho de cenoura e legumes assados. O outro pode ser uma carne assada com uma massa, certo? Então, uma proteína que vão servir para 2 preparações diferentes. Você já está fazendo 2 refeições aqui com uma proteína só. Isso é planejamento, isso faz você ganhar muito tempo na cozinha, você não vai ficar horas e horas ali fazendo, você faz isso em 2, 3 horas no máximo, sabe? E ali você vai fazendo os acompanhamentos. Vou fazer arroz, então vamos supor, segunda vai ser arroz, quarta vai ser arroz, só que na segunda vai ser arrozinho branco. Na quarta vai ser já um arroz com cenoura, ou um arroz com açafrão, ou um arroz com quinoa, mas você vai fazer uma panela só de arroz, depois você vai dividir uma porção para segunda, que vai ser branquinho, uma porção para quarta, que vai ser ali misturado com alguma coisa. Entende? Isso é um cardápio inteligente, é você aproveitar um preparo para 2, 3 opções de acompanhamento. Bloco 2, vamos falar um pouquinho sobre organização. Bom, a primeira coisa que você precisa para você se organizar é entender se vocês, dentro da sua casa, vocês têm alguma restrição alimentar ou se tem alguém que não come algum tipo de alimento, que não come algum tipo de tempero. Por quê? Quando a gente fala de um cardápio semanal, o ideal é que essas sejam refeições que todas as pessoas que vão comer aquela comida comam, sabe? Então, assim, deixa para comer coisas assim mais extravagantes no final de semana. No dia a dia, você tenta manter uma comida mais padronizada, certo? Mas vamos supor que tenha dentro da sua casa pessoas que comam arroz e feijão e pessoas que não comam o arroz e feijão. Não tem problema, você vai fazer arroz e feijão em porções menores e o resto dos acompanhamentos vai servir para todo mundo. A proteína, os legumes vai servir para todo mundo. Então, defina a quantidade de pessoas. Definiu? Faz o seu cardápio de acordo com o que eu falei no bloco 1 sobre como montar um cardápio eficiente. Utiliza os gostos de vocês e utiliza a estratégia de ter um preparo para 2 dias, entendeu? Sem repetir o acompanhamento. Você pode ter a mesma proteína, por exemplo, frango grelhado. Um dia vai ser frango grelhado com macarrão de abobrinha. No outro dia, esse frango grelhado, ele vai cortadinho, você faz um molhinho, coloca por cima para acompanhar uma salada fria de grão de bico, por exemplo. Entende? Então, tenta aproveitar o máximo para quê? Otimizar o seu tempo na cozinha e você ter mais preparos com acompanhamentos diferentes, e aí sim você vai ter sabores diferentes. Depois de definir esse cardápio, você precisa fazer uma lista de compras. E aí é que tá o segredo para economizar na cozinha. Usando a metodologia de cozinhar uma vez por semana para a semana inteira, você economiza muito dinheiro. Por quê? Você vai parar com esse negócio de ficar indo no mercado todo dia quando sai do trabalho. Então, quando você faz a lista de mercados para a semana, a primeira coisa que eu faço, eu vou olhar o que eu tenho na despensa. Eu faço o que eu gosto, escrevo do que eu gosto, mas antes de fazer a lista de compras, peraí, pessoal, vamos ver o que a gente já tem na despensa pra gente aproveitar o que tá aí, porque já tá aí, tá envelhecendo, daqui a pouco pode dar bicho, a gente pode perder o alimento. E aí sim, até você finalizar com tudo que você tem na despensa, você vai organizando. E aí toda semana você vai fazer uma lista de compras, exatamente com a quantidade de temperos, vegetais, acompanhamentos, proteínas que você vai precisar para a sua semana e vai comprar somente aquilo.
ok? Então, come mais ou menos 50 gramas de arroz cru. Você pode pesar, né? E ali fazer. Então, ó, se é 50 gramas de arroz cru, eu vou fazer arroz para 2 dias, eu vou precisar de 200, 400 gramas de arroz para essa semana. Você pode sim, compra 1 quilo de arroz, você vai usar 400 gramas essa semana, na semana que vem você já tem o arroz para o próximo cardápio. Entendeu como funciona? Funciona assim. E aí, você vai lá, faz a sua lista de compras bem eficiente. Olha, 400 gramas de arroz, vou precisar de 1,8 kg de paleta bovina para fazer carne assada para 2 dias. Vou precisar ali de 1,5 kg de filé de peixe. Vou precisar de 1,5 kg de filé de peito de frango. Você vai escrevendo o que você vai precisar. Vou precisar de 3 cebolas, meia cabeça de alho, 3 tomates, aí vai depender do que você vai precisar, mas você vai escrever exatamente o que você vai precisar e a quantidade que você vai usar. E você vai usar tudo o que você comprar, a não ser como eu dei o exemplo do arroz, que você vai comprar mais, já vai guardar para a próxima semana. No mercado, já chegou em casa, já higieniza os seus legumes. Comprou alface, já bota a alface de molho ali para lavar, seca bem ela. Ai, Ana, eu não tenho aquela centrífuga para secar. Gente, não precisa. Você pega um tabuleiro, forra com papel ou com um pano de prato limpo, coloca as suas folhas lavadas ali, você dá uma sacudida nelas assim para tirar o excesso de água, coloca as suas folhas e cobre com mais papel e deixa ela secar em temperatura ambiente. Depois você tira e guarda dentro de um pote e intercala assim uma camada de alface, uma camada de papel, mais uma camada. Não precisa ser uma camada fina, pode ser camadas assim grossinhas, sabe? Um grupo de folhas, papel, um grupo de folhas, papel. Você vai ter uma alface fresca, já limpa, só para dar uma rasgada, uma picotada para fazer uma salada. Isso tudo faz você ganhar muito tempo na cozinha, certo? Bom, dentro da questão da organização, existem alguns equipamentos, alguns utensílios que ajudam muito a você executar esse cardápio. Então, por exemplo, um multiprocessador é bom, não é obrigatório você ter, mas um multiprocessador ou um liquidificador já ajuda bastante. Melhor ainda, um mixer de mão, porque, por exemplo, você vai fazer um purê, você não precisa pegar aquela batata, fazer naquele amassador de batata, igual nossas vós, mães faziam, né? Você pode pegar aquela batata, levar pro mixer na panela e bater com o próprio mixer ali na sua panela, ou então botar no liquidificador, bater, depois volta para a panela e finaliza aquele purê. Então, são utensílios da cozinha que aceleram alguns procedimentos, né? Ter um bom descascador de legumes, que é muito baratinho nessas lojas de coisas para casa, de utilidade, você encontra aí 5, 6 reais um bom descascador, e geralmente são descascadores multifuncionais, que ele tem 3, 4 funções diferentes, isso que é ótimo também. Eu tenho um compridinho que ele descasca, ele rala, é uma boa coisa para você ter em casa também. É uma boa peneira de aço, porque se você precisar peneirar alguma coisa quente, se for de plástico, você não vai poder. Então, são algumas coisas, uma boa colher de silicone, um bom pegador, sabe? São coisas assim que todo mundo tem em casa, que às vezes não percebe que aquilo ali pode ajudar a pessoa no dia a dia a organizar a sua cozinha, a organizar a sua vida e tornar a vida assim mais rápida, né? Mais otimizada. Os legumes já cortados, existem vários hortifrutis. Inclusive, se na sua cidade tem feira livre, geralmente na feira eles vendem os pacotinhos com cenoura, com vagem, com repolho já cortado, a vagem já fatiada, o repolho já fatiado. Gente, isso é uma mão na roda. Então, se você tem a oportunidade de comprar esses legumes já picados, crus, por que não comprar? Se isso te ajuda, e te ajuda com certeza. Outra coisa que é muito importante, mas assim, é essencial. Isso, se você tiver que gastar dinheiro para alguma coisa, que seja nisso. Uma boa faca, sabe? Uma faca que tenha um peso, porque ela ajuda muito na hora de você fazer cortes precisos. E quanto melhor a faca, quanto mais afiada a faca, mais segura ela é. Eu sei que parece loucura, mas uma faca cega, uma faca com fio cego é a pior coisa que tem. Porque você vai ter que fazer muito mais força para cortar aquele alimento, e numa dessas que ela escapole, ela vai cortar, fazer um corte feio nas suas mãos. Então, se a faca é afiada, obviamente você já vai ter mais cuidado e você não tem que fazer força. Ela simplesmente desliza e faz o corte. Então, ter uma boa faca, uma boa tábua, tá?
tábua que seja, não seja de madeira, que não tenha ranhuras, que não tenha desenhos, que ela seja lisa. Por quê? Esses desenhinhos que às vezes tem nessas tábuas de plástico, eles guardam ali resíduos que podem ser proliferação para bactéria. Ah, Ana, mas eu lavo bem. Ainda assim, se você não tiver, a não ser que você sempre coloque a sua tábua no cloro, passe sempre uma escova, porque caso contrário, se for só aquela esponja ali, às vezes naquelas ranhuras ficam restos de alimentos que podem fazer proliferação de bactérias e isso vai te fazer mal, ok? Bom, chegamos no terceiro bloco, que é o bloco da execução. Você já planejou? Separou seu dia ali para fazer o dia que você vai cozinhar? Você já se organizou, ou seja, você já providenciou uma boa faca, boa tábua, você já fez a sua lista de compras, você já sabe qual é o cardápio, já fez o cardápio, fez lista de compras, já foi para o mercado e chegou o dia de executar. E aí o coração tá naquela expectativa seu, das pessoas com quem você convive, e aí é hora de botar literalmente a mão na massa. Então, minha dica para você no dia da execução é: comece pelos preparos mais demorados, ou seja, geralmente são as proteínas, exceto os peixes e frutos do mar, porque eles têm um cozimento rápido e não podem ficar em marinada por muito tempo. Um máximo 20 minutos, ok? Porque o limão ele começa a quebrar as fibras do peixe, então ele vai acabar ressecando e vai cozinhar o peixe da sua refeição, ok? E isso é muito possível, tanto é que existe um prato onde o peixe é cozido a frio no caldo de limão, que é o ceviche, porque ele fica ali um bom tempo e ele começa a cozinhar, então ele começa a desnaturar as suas fibras e começa a ter outra textura. Então, peixes, frutos do mar, no máximo 20 minutos de marinada e podem ficar por último no seu preparo. Se você está trabalhando com peças de frango, por exemplo, com osso, como sobrecoxa, coxa, elas demoram um pouco mais para ficar pronto, então marina elas primeiro, começa a fazer a marinada das carnes que levam mais tempo para cozinhar. Se você vai trabalhar com uma carne assada e você não comprou ela em cubos, isso é importante também, compra as carnes já nas porções que você precisa. Precisa de carne em cubo? Pede para o açougueiro: olha, eu preciso de carne em cubo, eu preciso de frango para estrogonofe. Já compra, isso já te adianta um bocado de tempo na cozinha. E aí você vai fazer a carne assada, então você vai botar ela numa frigideira quente, numa panela bem quente, deixa esquentar bastante, coloca o óleo ou a gordura de porco ali, ou o azeite, coloca ali. E aí você entra com pedaços dessa carne aos poucos para selar. Qual é o objetivo de selar a carne? Você manter a suculência, os sucos da carne dentro dela. Quando eu selo, eu crio uma barreira e eu não deixo com que essa carne ela cozinhe e fique seca. Eu não deixo esse suco sair. Ele cria uma película e ele mantém a suculência da carne. Por isso que é importante você selar. Além disso, ele vai criar uma crosta que a gente chama de reação de Maillard, que é extremamente saborosa, que é aquela crostinha marronzada. E aí, o que acontece? Quando essa carne que foi selada entrar em contato com o molho, ela vai cozinhar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora e mantendo a suculência ali dentro. E o resultado é espetacular. Por que você tem que colocar pouca quantidade no óleo quente? Porque se você colocar muita quantidade, vai baixar a temperatura desse óleo e ele vai começar a liberar água no seu preparo. Então, ao invés de selar, você vai começar a cozinhar, só que sem criar essa película, vai perder líquido e a sua carne vai ficar dura. Pega essa dica, que é sucesso, e nunca mais coma carne dura na sua vida, ok? Então, outra coisa importante também, se você está trabalhando com uma carne bife, você tem que tomar muito cuidado, porque existem carnes, existem cortes que não servem para bife. Você só vai conseguir fazer só se for um bife de panela cozido na panela de pressão ou num braseado ali por longas horas, tá? Da execução, eu tenho algumas dicas para te dar, tá? Você pode pegar seu alho, não comprar ali aquela quantidade certinha. Você pode comprar, por exemplo, 1 quilo de alho, descascar ele, e eu vou te dar uma dica também no final do alho. Descasca o alho, bate com um pouquinho de sal, azeite e com uma cebola. Já deixa esse molhinho, esse temperinho
pronto, um tempero caseiro, limpo, saudável, sem conservante, sem um monte de coisa que você tem no mercado, na indústria coloca. Mantém ele no congelador e você já tem um tempero ali para usar toda vez que você for refogar qualquer coisa. Já tá pronto. Coisa que você pode fazer para ajudar na execução é sempre manter uma despensa organizada. Existem alguns alimentos que eles são coringas. E é muito importante você ter esses alimentos disponíveis na sua cozinha. Então, por exemplo, colocou feijão no seu cardápio, você não vai fazer feijão, vamos botar lá 50 gramas de feijão cru por pessoa. Não, você vai cozinhar o quilo do feijão. A diferença é que você vai fazer as porções separadas, porque o feijão você vai ter que cozinhar mesmo. Então já cozinha o quilo, você ali economiza gás, economiza um monte de coisa e você mantém seu feijão cozido já ali no seu refrigerador, do congelador, e vai fazer um refogado ali. Vou te dar uma dica, coloca uma pitadinha de tempero baiano nesse feijão que vai ficar maravilhoso. Coloca o seu feijão que já estava pronto, cozido ali, refogou ele tá novo, tá pronto, como se tivesse feito na mesma hora. Você pode fazer dessa maneira, ok? Outra coisa que é legal você sempre ter congelado, arroz. Você pode ter vegetais congelados também. Alguns vegetais, alguns você até compra já no mercado, como ervilha, brócolis, couve-flor. Eles passaram por um processo chamado branqueamento. Você vai ferver a água, como se fosse ferver água de macarrão. Ferveu a água, você vai botar esses vegetais, vai contar 1 minuto, a maioria deles é 1 minuto, uns tem menos tempo, a não ser que você estivesse falando de folhagem, tipo espinafre, bertalha, elas são segundos. Mas vegetais 1 minuto, depois vai tirar ele da água quente, vai botar direto numa água gelada, gelada mesmo, tá? Se possível até com gelo, para quê? Para parar o cozimento. Se você só lavar, não para o cozimento, não é suficiente, é importante colocar isso em água gelada, por isso fazer o choque térmico. Depois você vai peneirar, né, coar ele, secar bem e guardar no seu refrigerador, e você tem um vegetal ali pronto para ser utilizado. Eu gosto de ter grãos também cozidos, por exemplo, quinoa, grão de bico. Eu gosto de já ter eles cozidos no meu congelador, porque eu posso, por exemplo, tirar uma porção de grão de bico, fazer uma salada fria. Eu posso tirar uma porção de grão de bico, fazer uma hummus. Eu posso fazer uma torta com grão de bico. O grão de bico é altamente versátil na cozinha, tá? Então mantenha a sua despensa organizada. Tem coisas que você pode ter na sua despensa fixa, né? Temperos secos, por exemplo, páprica, açafrão, curry, o orégano. Esses temperinhos secos é ótimo você ter na sua despensa. Macarrão, sempre bom você ter. Uma lata de tomate pelado, ou aquela passata, né, de tomate que vem no vidro, já vem em forma de molho, uma pasta assim de tomate, que geralmente é tomate e sal, e nada mais. Outra coisa importante é você trazer para frente na sua despensa os alimentos que estão há mais tempo dentro da despensa, ou seja, provavelmente eles estão com a validade mais próxima, né, para o vencimento do que os que você comprou hoje. Então vamos supor que você comprou arroz, mas você já tinha arroz no armário. Então esse arroz que estava no armário você vai usar primeiro e o outro você vai colocar embaixo ou no fundo do seu armário e vai manter essa rotina, né? Essa organização para você usar sempre o que já estava na sua despensa disponível, para não estragar, não perder aquele alimento, certo, gente? E essa é uma maneira de você fazer comida sem ter que fazer comida todo dia, sem ter que ficar estressado, sem ter que estar irritado, sem ter que ficar aborrecido. Eu sei que isso em muitos lugares, em muitos lares, tem sido uma causa assim de estresse contínuo, de desgaste familiar, porque as pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas e a última coisa que as pessoas querem é cozinhar no dia a dia. Mas eu quero dizer para você que vale a pena você se organizar um dia e fazer a refeição, e você vai literalmente ficar viciado nisso, sabe? De fazer a comida num dia e chegar todo dia do seu trabalho, ter uma comida gostosa, gente, saborosa, fresquinha, só para você tirar, esquentar e comer com a sua família, poder sentar todo mundo na mesa, sabe? Não ter aquele negócio de um come no horário, dá comida logo para criança porque ela tem horário para dormir, depois a gente come. Não, você vai poder todo mundo sentar na mesa e comer,
sabe, desfrutar de uma boa refeição e o melhor, feito pelas suas mãos. Então, meu objetivo hoje foi trazer um panorama, né, e te ajudar a começar a entrar nesse mundo de organização, e eu quero muito te ver na cozinha. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado desse assunto, desse papo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar escrito aqui para mim, será um prazer responder você, será um prazer entender a sua necessidade, de alguma maneira eu poder te ajudar. Pode contar comigo, viu? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.